Olá, 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 queridos alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Professor Didier Kinsey aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vocês já tiveram hoje uma aula comigo, né, sobre os sinais de pontuação que nós resolvemos em sala de aula. O ortografar, aqui, né, o ortografar da página 58, nós resolvemos também os testes da página 59 e o em casa da página 60. Agora, turma, eu vou introduzir, tá, essa aula aqui de ficção científica, uma jornada pela ciência e pela imaginação. A gente já leu trechos do livro, né, A Vida no Céu, do Agualusa, aquele escritor angolano, né? E agora a gente vai tentar entender melhor essa questão dos textos de ficção científica para que nós possamos escrever, né, um texto de ficção científica também, uma narrativa de ficção científica também. Uma jornada pela ciência e pela imaginação. Então, uma coisa que você tem que lembrar é que um texto de ficção científica tem que ser apoiado pela ciência, por mais que seja uma ciência que só exista dentro daquela história, ok? Não precisa ter uma verossimilhança externa, pode ser só verossimilhança interna que tá tudo certo. Vamos lá. Você já se imaginou vivendo numa cidade suspensa e dando saltos sobre as nuvens? Ou agarrando-se a um cabo de aço enquanto as estrelas giram à sua volta? E tem uma ilustração aqui, né? Uma ilustração de como um artista, um ilustrador, imaginou essa coisa de viver no céu, né? Tem um castelo lá em cima de uma nuvem. A gente sabe que no texto do Agualusa não era assim. Eram dirigíveis conectados por cabos de aço e redes, né? Que eles viviam lá no céu dessa maneira. Como se fossem grandes balsas flutuantes, não um castelo em cima de uma nuvem, não é mesmo? E ainda, será que algum dia existirão cidades suspensas? Ou os terráqueos viverão em colônias espalhadas pelos planetas do sistema solar? Aí tem uma ilustração aqui, né? Como vocês podem ver, de uma colonização em outro planeta, provavelmente Marte, né? Que é o planeta vermelho, né? 2 astronautas aqui, e esses povoados com abóbadas de cristal, né? Uma espécie de campo de força protegendo essas cidades, enfim, né? Aqui ao lado, vocês podem ver que temos um box falando sobre o escritor francês Júlio Verne, que seria o pai da ficção científica, ou o precursor, né? O escritor francês Júlio Verne, que nasceu em 1828 e morreu em 1905, foi um dos precursores do gênero ficção científica. Em 1865, ou seja, um tempão atrás, né, 104 anos antes do homem conseguir pisar na Lua, Júlio Verne lançava o romance Da Terra à Lua, que narra a saga de uma organização norte-americana que resolve construir um enorme canhão para arremessar à Lua um objeto tripulado. Lembra que lá na aula de arte, olha só como o professor Didier liga as matérias, olha só. Lá na aula de arte, eu falei para vocês, né, que nós estamos estudando audiovisual e cinema, que o diretor Georges Méliès, ele, em 1902, se não me engano, ele criou, né, um curta-metragem inspirado no Júlio Verne, nesse romance Da Terra à Lua, em que eles atiram um projétil, certo? Para a Lua. Um projétil tripulado. É como se eles lançassem através de um canhão, né? Uma bala com pessoas dentro, né? Enfim, lembra que mostrei para vocês a Lua com um olho
sendo atingido por uma bala de revólver assim, e isso virou filme, quer dizer, virou símbolo de cinema, enfim, até hoje, né? Esse foi o primeiro filme de ficção científica. E o primeiro livro de ficção científica é um dos primeiros, na verdade, né? É esse da Terra à Lua. Beleza? Só para que vocês entendam melhor de onde vem cada coisa, né? Pensar em como será a vida no futuro é uma questão tratada por inúmeros cientistas, mas não só por eles. Há muito tempo, esse tema vem despertando também a imaginação de escritores e de outros artistas. No caso do Agualusa, do texto que nós lemos, naquele livro ocorria o grande cataclismo, né, que era uma consequência do aquecimento global. Então a Terra ficou submersa nas águas e as pessoas tiveram que refugiar-se no céu. Esse é o motivo do conto que a gente leu. Eu ainda não terminei de ler o livro, eu estou lendo o livro, tá? E quando eu terminar eu vou contar o resto da história para vocês. Certo? Continuando aqui. E você certamente conhece esses títulos: Eu, Robô, Viagem ao Centro da Terra, O Homem Invisível, O Guia do Mochileiro das Galáxias, O Caçador de Androides ou Crônicas Marcianas. Ainda que não conheça, já percebeu que eles têm algo em comum, ou seja, nomeiam narrativas de ficção científica. Eu, Robô, tecnologia. Viagem ao Centro da Terra, tecnologia misturado com fantasia e também com seleção natural. Porque no livro Viagem ao Centro da Terra, o Júlio Verne conta que no centro da Terra ficaram refugiados animais como dinossauros. Então tem toda uma questão evolucionista dentro dessa perspectiva do livro também. O Homem Invisível é através de tecnologia, só que de fármaco, né? Poções, remédios. Guia do Mochileiro das Galáxias, exploração espacial, distopia, né? Porque a Terra, o mundo acaba. O Caçador de Androides, tecnologia também. E Crônicas Marcianas também, viagens espaciais. Pertencem ao gênero chamado ficção científica, as narrativas cujas histórias imaginárias unem aventura e ideias, previsões sobre o progresso da ciência, alguns temas comuns a essas histórias. Sociedades futuras, melhores ou piores. Eu já expliquei para vocês que se for melhor, se for uma sociedade melhor, elevada, avançada, a gente chama de utopia. E se for uma sociedade pior, horrível, cheia de sofrimento, a gente chama de distopia. Viagens através do espaço e do tempo, vidas em outros planetas, criaturas alienígenas, criação ou destruição de mundos, problemas derivados dos avanços tecnológicos. Tudo isso, todos esses temas aqui, são temas de ficção científica, ok? As narrativas de ficção científica não se limitam a textos escritos, fazem sucesso no cinema, como Star Wars, né, Guerra nas Estrelas, De Volta para o Futuro, um baita de um clássico da década de 80, Interestelar, que é um filme que fala sobre buracos de minhoca, né, os wormholes, que acabam se movendo no tempo e modificando o campo temporal. Quem entra passa alguns minutos apenas, por exemplo, e fora do wormhole passaram-se anos, assim, né? Jurassic Park, que a gente já conversou sobre, seriados de televisão, como Arquivo X, que daí é coisa de alienígenas, Túnel do Tempo, que eu realmente não conheço, mas é viagem no tempo, obviamente, Heroes, super-heróis, né? Smallville também, séries antigas que a Apostila está trazendo, né? Tudo de super-herói aqui. Nas histórias em quadrinhos nós temos Flash Gordon, Capitão América, só coisa antiga também, e inúmeros jogos de videogame, que daí, sobre os jogos de videogame, nós vamos conversar na próxima aula, durante a nossa aula ao vivo. Certo, turma? Vejo vocês amanhã de manhã, na nossa aula ao vivo, que será às 8h50 da manhã.
Então, até amanhã, turma. Um grande abraço a todos. Nos vemos às 8h50. Tchau, tchau.